A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ergo o olhar cansado, quase desanimado, prestes a cair. Vejo a estrada à frente que tanta gente tenta seguir. Sinto alguém ao meu lado, dando-me forças para prosseguir. Prossigo, mesmo ferido, pois este amigo Jesus vai comigo, não posso cair. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Sei que muitos preferem voltar do caminho que têm a seguir, pois querem andar sozinhos, desprezam Jesus, que dele é a luz. Se deixarmos de lado quem nos tem amparado neste mundo tão vil, acabou-se a esperança futura de vida eterna e de venturas mil. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Seu grande amor me envolve, sinto-me protegido. Seu olhar me aquece, doce paz sobre mim desce. Olhe para onde você está indo, não para onde você esteve. Ouvintes amados, aqui temos mais uma advertência, mais uma declaração do profeta de Deus para esta era. Olhe para onde você está indo, isto é, olhe para a frente, olhe para o destino e não fique olhando
para onde você esteve, como uma pessoa que está sempre olhando pelo retrovisor. Na verdade, nós devemos olhar para trás. Quando temos de passar pelo arrependimento, o Espírito Santo nos convence do pecado e nós podemos ver, pelo próprio Espírito, que temos sido pecadores, que o nosso passado é negro. Então, olhando para trás, nós enxergamos vícios, cobiças, prostituição, mentiras, etc. Mas então, a obra da graça opera o arrependimento em nossos corações, opera uma obra interna, e nós damos testemunho desta obra interna através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o que São Pedro ensinou em Atos 2:38. E ele próprio disse que agora temos batismo para uma boa consciência em relação ao passado. Então não temos de olhar para o passado, desde que já temos passado pela experiência do arrependimento verdadeiro, e o sangue de Jesus Cristo lavou, apagou o nosso passado. Nós vamos ter que nos preocupar com o presente e com o futuro. Agora, isto é uma declaração muito tremenda, não é? Você apenas pare um pouquinho e medite nisto, se é ou não verdade, se isto é aconselhável ou não. Paulo disse, esquecendo as coisas que para trás ficam. Sigamos para o alvo, que é Cristo. Olhe para onde você está indo. Isto quer dizer, tome consciência, esteja certa, esteja certo de que este caminho no qual você está andando te conduz verdadeiramente a Cristo. Cristo aqui quer dizer o céu, a glória de Deus, as bodas do Cordeiro, ao milênio. E já estamos falando de grandes coisas futuras, não é certo? Nas quais devemos fixar a nossa atenção, certos de que o nosso passado foi apagado. Passamos a olhar somente para a frente. A rã está ali em Apocalipse capítulo 16, verso 13. Então, você vê ali falando dos 3 espíritos de rã. E a rã anda um pouco para a frente e depois para e olha para trás. Sempre está buscando o passado. E são 3 espíritos imundos que operariam nesta era do engano, através da falsa igreja e o seu poder que tem como doutrina mãe, essa doutrina de 3 pessoas distintas. Apocalipse 16, você encontra esses 3 espíritos de rã, e através deles haveriam prodígios e maravilhas, para, se possível, enganar até os escolhidos, mas não é possível. Então você olha para o seu passado, vê o Calvário, vê o sangue de Jesus Cristo, que opera sobre o crente arrependido, apagando o seu passado. Então agora nós podemos pensar em grandes coisas futuras. Como pode essa pessoa que nem sequer interessa aniquilar os seus pecados pensar em uma tão grande coisa futura que é a glória eterna, as bodas do Cordeiro, o milênio e a eternidade com Deus? Se você não interessa em aniquilar seu passado, você não pode pensar no futuro com Deus, de maneira alguma. O inferno é justamente mais terrível para estes que estão pensando em grandes coisas do futuro prometidas na Bíblia, sem
se santificarem, sem se justificarem pela fé, sem se separarem do mundo. Então o inferno vai ser pior, porque eles podem ver as promessas de Deus, a terra futura, mas não querem nada com santidade. Não querem nada com aquilo de apagar os seus pecados e andar segundo assim diz o Senhor. Mas desde que isto tenha acontecido com você individualmente, então você pode olhar para frente. Pode olhar para as grandes coisas que estão à frente. Isso nos faz lembrar uma outra declaração do profeta de Deus para esta era. Ele disse isso na mensagem Ressurreição de Lázaro. Ele diz assim: as coisas grandes estão à frente, somente devemos esperar. Nós não podemos fazer que elas venham a acontecer, como muitos querem fazer. Dizem que nós já estamos no milênio, etc. Somente esperar assim como Deus as ensina. As coisas grandes estão à frente. A recompensa está à frente. Está no futuro. Isto é certo. Potencialmente, elas estão no presente. Mas entendam, potencialmente. Potencialmente quer dizer, se você tem uma semente de uma árvore, potencialmente você tem aquela árvore em suas mãos, mas você ainda vai ter que plantá-la e esperar que ela venha germinar, aquela semente germinar e crescer e tornar-se naquela grande e frondosa árvore. Então, você um dia teve aquilo potencialmente, teve em semente, você teve aquela árvore na sua mão, porque você pode ter aquela pequena semente na sua mão, uma semente de manga. Qualquer uma criança pode tomá-la com sua mãozinha, mas depois, como tomar esta mangueira tão frondosa? Como tomar estas coisas tão tremendas e poderosas? Isto somente através do poder de Deus a ser manifestado em nós através de um outro corpo, não neste corpo mais. Isso são coisas futuras. Está certo? Então, você vê que recomendação tremenda? Olhe para onde você está indo, não para onde você esteve. Pare de olhar para trás. Olhe para frente, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo que é Cristo. Mas muito influi nisto. A base disto está em eleição e predestinação. Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Paulo disse: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5. Muito bem, ouvintes. Eleição. Nos elegeu. A eleição olha de volta. Isto é certo. A eleição nos faz olhar de onde nós viemos, agora como filhos de Deus, é certo? A eleição olha de volta, a presciência. Não se esqueçam disto, que a eleição olha de volta para aqui, e aqui está ela. Você quer ver? Eu era um cardo, nasci em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo falando mentiras, nascido entre pecadores, pai e mãe, toda a minha família, pecadores. Eu era um cardo, porém, repentinamente, eu me tornei um grão de trigo. Como aconteceu isto? Aquilo. Ou o que é aquilo? Eleição. Estava elegido para se transformar em trigo. Então já estamos falando do novo nascimento. Morreu a velha natureza do cardo
e nasceu uma nova natureza de trigo. Mas tinha que estar elegido. Quando você olha para trás, você só pode ver agora a sua eleição. Porque como homem, como mulher, você se lembra quem foi você no passado. Mas a sua eleição mostra que, de fato, tendo nascido em pecado, a graça operou justamente onde o pecado abundou. Ela superabundou, aniquilando toda a natureza passada. Natureza de cardo, de joio, foi aniquilada. Então isto é eleição. Aqueles que não são elegidos desde antes da fundação do mundo podem se tornar religiosos, mas nunca nascem de novo e nunca são batizados genuinamente com o Espírito Santo, embora falem línguas, embora curem os enfermos, embora expulsem demônios e façam maravilhas. Mas eles não são elegidos. Eles continuam em iniquidade. Mas e a predestinação? O que nos faz a predestinação? A predestinação nos faz olhar para o destino, para o alvo. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu que o cardo se tornasse um grão de trigo. Agora eu sei que sou um grão de trigo, porque sou salvo. E como trigo, eu espero ser queimado com o joio? Ficar aí para a grande tribulação? Não. O trigo tranquilamente sabe que a sua colheita lhe destina para o celeiro, não para o fogo. Isso é predestinação. Você sabe para onde você vai. Isso fala de destino. E previamente você sabe de seu destino. Predestinação. Previamente você toma conhecimento de seu destino. Então o que acontece? Você tem um alvo, não sugestionado pela pregação apenas, mas um alvo genuíno, convicto na sua alma, que tem passado pela experiência de que você sabe que um dia era um cardo. Você sabe então que é eleito por quê? Você sofreu um novo nascimento e aquela velha natureza morreu e nasceu o que ali? Um grão de trigo. Essa é a natureza de Deus em você. E como pode um grão de trigo esperar ir para o fogo com o joio, com o cardo? Não. Então você conhece previamente o seu destino. Isso é predestinação. Você está predestinado às bodas do Cordeiro. Você está predestinado ao milênio. Você está predestinado ao governo de Deus. Durante o milênio, você está predestinado para a eternidade com Jesus Cristo, com Deus. Numa vida totalmente perfeita, sem nunca ter fim. Isto não é tremendo? Isto não é maravilhoso? O que este profeta de Deus vem nos ensinar? Agora, vejam bem, ouvintes. Prestem bem atenção. Olhe de volta e veja que ele predestinou a você há muito tempo atrás. A sua eleição te trouxe ao conhecimento disto. A moça elege aquele moço. O moço elege aquela moça para si. Sim. Agora, Deus tem te elegido como esposa dele. E você elegeu também a sua palavra. E você a ama. Você ama a Deus sobre todas as coisas. E isso está operando agora em eleição, mostrando profundamente para você que ele havia te predestinado para a sua esposa desde antes da fundação do mundo, há muito tempo atrás. O seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, mesmo antes da fundação do mundo, porque Deus tem conhecimento prévio
de todas as coisas. Ali está a predestinação. Ele tem conhecimento prévio. E o nome deste eleito da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, desse que, não embora sendo cardo, aquele bêbado caído na sarjeta, já tinha o seu nome no livro da vida, não apenas livro da vida, porque esse não pode ser arriscado, mas a noiva tem o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Isso é para conhecimento dos filhos de Deus. Então, olhe de volta e veja que ele lhe predestinou. Isto é há muito tempo atrás. Através da presciência, ele viu que você o amaria. Então ele fez uma propiciação através de seu próprio filho. Por isso o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Que através dele, eu, você, pudéssemos nos transformar em um grão de trigo. Estamos salvos, estamos andando na graça de Deus. O que a predestinação parece? Para onde ela aponta? Agora ao destino. Para onde ele me levará? E para onde estou indo? Isto te acertou agora? Isto acertou em você? Aí está você, eleito, predestinado, eleito para ser transformado, regenerado, lavado, redimido, nascido de novo, eleito para deixar de ser um cardo, mentiroso, malicioso, adúltero, fumante, beberrão, jogador, mas para ser transformado em um grão de trigo, em um coração cheio de paz, de gozo, longanimidade, bondade, fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, ser um templo do Espírito Santo depois de ser uma Maria Madalena, ser um templo do Espírito Santo depois de ser um Zaqueu, ser um templo do Espírito Santo depois de ser um ladrão, ter vista depois de ter nascido cego, andar depois de ter nascido coxo. Oh, sim, é isto que nos acerta nesta hora, como filhos de Deus. E o conselho de Deus está aqui, a boca de Deus está falando. Olhe para o seu destino. Pare de olhar para trás, a não ser como Davi disse para a sua alma: bendize a minha alma, bendize ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, é Ele quem te redime do mal, é Ele quem te cura, é Ele quem te sara. Você não deve obrigado a quem quer que seja por uma cura, você não deve gratidão a homem algum pela salvação. É Ele quem te redime do mal, é Ele quem te transforma, é Ele que te leva ao novo nascimento, foi Ele que te elegeu, foi Ele que te predestinou, foi Ele quem te comprou, foi Ele que te transformou, te levou ao novo nascimento. Dá vontade da gente ver estas coisas de uma melhor maneira, através de uma tela, através de uma imagem? Sim, dá, mas aí está a imagem disto, destas grandes verdades. Aí está você, minha irmã, aí está você, meu irmão. Aqui estamos nós, ainda nesta terra, nesta dimensão humana, potencialmente nas bodas do Cordeiro, potencialmente no milênio, potencialmente na eternidade, porque somos esta semente na mão daquele que ninguém pode arrebatar. Não há nenhuma seca que possa matar esta semente. Não há nenhum brejo, não há nenhum lodo que possa sufocá-la. Ele disse: aquele que está em minha mão, ninguém pode tomar. Oh, que Deus te abençoe nesse crescimento espiritual, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém.
lançada em tormento, vagando nas trevas sem luz. Se olhares a Cristo um momento, terás vida eterna à luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina brilhar com fulgor resplendente sem par. Jesus com poder triunfante a morte venceu sobre a cruz e vida eterna nos garante se andarmos com Ele na luz. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina brilhar com fulgor resplendente sem par. A sua divina palavra declara que há salvação para todo que nele confia e dele recebe o perdão. Olha para Jesus, contempla o seu rosto de amor e verás a luz divina brilhar com fulgor resplendente sem par. Oh, amor divino e puro, insondável e eficaz, vem do coração de Cristo e minha alma satisfaz. Cristo, as portas tão preciosas, sempre a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida, por seu sangue sempre está. Oh, amor divino e puro, meus pecados perdoou, cantarei eternamente que minha alma resgatou. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida, por seu sangue sei que está.
nesta jornada, quando aos céus de luz chegar, que minha alma agradecida possa teu amor louvar. Cristo, as portas tão preciosas, sei que a mim Ele abrirá, pois minha alma redimida por seu sangue sei que está. Convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Lá no céu as estrelas a brilhar tem seu brilho celeste fulgor. Aqui na terra os crentes fiéis rende a Deus o perfeito louvor. Sedes tu, irmãos muito fiéis, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Pois será para ti muito glorioso este dia que há de chegar. Todos os crentes vestidos de brancos com Jesus irás encontrar. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. Os acordes celestes ouvir, melodia que não tem mais fim.
guardada por anjos e arcanjos, querubins e serafins. Sede tu, irmão infiel, na igreja de Cristo Jesus, padecendo, chorando e sofrendo, mais humilde a levar sua cruz. A Igreja do Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Deus vivo é edificada na estatura deste homem perfeito, da ciência de Cristo. Ao mesmo tempo, nós fazemos uma pergunta: quem é este homem perfeito? Este homem perfeito é Cristo. É o próprio Senhor Jesus Cristo, que vem sobre sua igreja em forma de Espírito, porque o Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja, realizando as mesmas obras, formando o mesmo caráter da igreja primitiva, daquela igreja que não amou a sua própria vida, antes a entregou por amor do nome de Jesus Cristo, por amor daquele nome que foi invocado sobre ela. Hoje, infelizmente, a igreja não quer nem que o nome seja invocado sobre ela em seu batismo. O nome não tem aparecido. Eu lhe diria que a forma escriturística correta para ser batizado é em nome do Senhor Jesus Cristo. Está certo que eu diga, conforme São Mateus, capítulo 28, verso 19, conforme a ordem de Jesus: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Este nome deve ser invocado, e somente aquele que invocar este nome será salvo. E São Pedro, tendo o mesmo Cristo nele, isto provado na porta formosa do templo, com o poder de maravilha, do milagre, da verdadeira cura, ele disse: não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Você sabe que se expulsa demônio é em nome de Jesus Cristo. E Paulo disse que tudo deve ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isto tem muito valor quando vem a sequência, quando Deus pode edificar o seu edifício sobre esta verdadeira base. A base é a fé correta na palavra correta. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aos Hebreus, capítulo 11, verso 6. Sim, ouvintes,
não se trata definitivamente de um Deus que foi sugestionado às pessoas. Isto é, uma fé imaginária. Um Deus que é apenas sugestionado pelo pregador, ele oferece uma fé imaginária às pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que sem fé é impossível agradar-lhe, isto é, agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é real. Sim, o profeta de Deus para esta era diz em uma de suas mensagens, orando ao Senhor Deus, ele diz: te damos graças pela gente que crê nisso. Estamos tão contentes por termos um Deus, não só um Deus imaginário, um espírito imaginário, um ídolo imaginário. Não há nada imaginário a respeito. Um Deus verdadeiro e vivente, quem vive conosco e em nós, e opera através de nós, não fazendo uma estátua para Deus, mas nós sendo imagens viventes de Deus. O Espírito Santo, não falando por meio de uma estátua, mas falando por meio de um vaso redimido, Deus manifesto em carne. Isto é demais para você, irmã? Isso é demais para você, irmão? Vamos lembrar nesse instante que Sara estava ali do outro lado da tenda, escutando o que Eloí falava com seu senhor, com seu esposo, a quem ela chamava de Senhor, um tipo verdadeiro da igreja de Jesus Cristo, que o qualifica de Senhor. E Senhor não é segunda pessoa. Senhor é Deus, é Jeová, é Eloí. E por isso Sara chamava Abraão de Senhor. Senhor é somente Deus, é somente o Pai, é somente o eterno Espírito de Deus, Jeová. Senhor, Jesus Cristo. O Pai fez o Filho Senhor, porque o Pai preparou aquele corpo e teve prazer de habitar naquele corpo com toda a plenitude da divindade e dá todo o poder nos céus e na terra para aquele corpo que me preparaste. Sim, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E este corpo diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então Sara estava escutando ali de lado, mas quando deparou-se com essa grande verdade, que Eloí falava com seu marido, lhe dizendo que ela teria um filho, ela olhou para suas próprias possibilidades e encontrou que não havia nenhuma razão mais em sua vida para ter um filho. Não havia lógica, não havia meio, não havia possibilidade. Mas ela não morreu por causa disto, porque ela estava em seu esposo. Nós não perecemos, nós não estamos jogados no mundo, fumando, bebendo, prostituindo e se portando como esses cristãos manufaturados estão se portando. Isto porque estamos em Cristo. Mas quando Deus nos propõe estas coisas, é melhor que digamos: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajude nesta fé. Esta não é uma fé comum. Esta é uma fé que Deus está estabelecendo a sua igreja, o Deus verdadeiro, o Deus vivente, edificando a sua igreja sobre a estatura do homem perfeito, que por sua vez é composta de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal, e o próprio amor que é Cristo. A perfeição da palavra
convidando aos crentes que têm sido fiéis a toda a palavra de Deus, a esperarem nessa grande manifestação de Deus para as últimas horas em que estamos vivendo, este grande impulso, súbito impulso que virá neste corpo e transformará o nosso corpo como transformou ao de Abraão, como transformou ao de Sara, para depois então vermos o Filho. Primeiro ela teve que ser transformada para depois ver o Filho. Assim também esta igreja, como São Paulo disse, eles ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Oh, aqui não está uma coisa imaginária, aqui não está um compêndio de teologia, aqui não está uma coletânea teológica, aqui está a palavra de Deus. Isso aqui não oferece uma fé imaginária. Será que é verdade? Isto vai acontecer? Aquilo outro acontecerá? Um sonho na areia, uma suposição espiritual, religiosa? Não. Isto é assim, diz o Senhor. Nós seremos transformados como Abraão foi transformado antes de vermos o Filho. Nós seremos transformados como Sara foi transformada. Sem esta fé, você não pode agradar a Deus. No tocante àquilo que Enoque agradou. Enoque agradou nas coisas mínimas, diz a palavra. Em outras palavras, nós podemos dizer assim, que Enoque agradou nas mínimas coisas. Por isso pôde agradá-lo na máxima. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Antes de Davi enfrentar o Golias, ele carregava o testemunho na sua experiência. Ele havia vencido um leão, ele havia vencido um urso. Então Enoque carregava testemunho. Muito bem, então nós agradamos a Deus quando cremos que Ele cura as enfermidades, que Ele cura um câncer, que Ele abre os olhos do cego. Você agora, nesse instante, pode ser curado da vista. Você pode agora levantar da cama, estando canceroso, e você pode se levantar agora completamente curado. E esse espírito de enfermidade ser expulso, e esse tumor cai dentro de você. E não importa se você piore por 3 dias, mas você está curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser curado agora de uma chaga no coração. Você pode ser curado agora de uma terrível doença no sangue, a leucemia que não passa de câncer, a diabetes, de uma debilidade mental, de uma enfermidade na coluna. Você agora pode se pôr de pé plenamente curado pelo poder de Deus. Qualquer doença, qualquer infecção nesse instante pode ser expulsa em nome de Jesus Cristo. Sim, é uma fé que agrada a Deus. Você crê que Jesus Cristo é Salvador. Você crê que Deus enviou o seu profeta. Você crê na palavra de Deus. Mas agora vamos pensar. Podemos ter fé para os dons espirituais. Podemos ter fé mesmo para a salvação. Mas quando se trata de que Deus repousa todas as suas virtudes viventes neste corpo, e quando se trata de Deus falando a este corpo débil, cansado, que ele será transformado e que essa velhinha de 90 anos voltará para os seus 22 anos de idade num corpo não mais sujeito à morte? Oh, isto é difícil. Muitos ficarão assim enganados, satisfeitos com esta chupetinha, porque em relação ao poder de Deus
prometido para a sua igreja, os dons é uma chupetinha apenas. Os dons são apenas uma chupetinha para criança, para menino. Quando era menino, falava como menino, brincava como menino, agia como menino. Em relação a isto, comparando ao grande poder que paira sobre esta noiva de Cristo. Oh, estamos nos falando de um caminho mais excelente. Estamos falando de uma coisa mais profunda, mais real. Uma coisa que não desvanece, é uma obra consumada do Espírito. Você pode ser curado agora como foi curado nesse instante, mas você ainda enfrentará a circunstância do tempo, ainda enfrentará as bactérias, ainda estará sujeito a uma enfermidade e ainda continua sujeito à morte. Mas esta promessa da qual o Espírito de Deus está fazendo menção nesse instante, esta não. Esta é uma obra consumada do Espírito, é uma obra cabal, é uma obra perfeita, é a obra final para o evento final de Deus. Essa é a colheita de Deus. Ele plantou, ele regou, ele colheu, ele planta, ele rega, ele limpa, ele dá chuva, ele dá sol, ele dá dons, ele dá estas coisas. Mas chega o tempo que não adianta cair dom sobre o trigo, não adianta mais cair chuva sobre o trigo, não adianta mais nada destas coisas. O negócio é colheita, tem que ir para o celeiro, é época de colheita. Precisamos conhecer o tempo em que a Escritura está se cumprindo. Hoje tem se cumprido estas Escrituras. Caso contrário, nós vamos ficar lá jogando água em pés de trigo maduros. Nós vamos ficar sempre embaraçados no velho arado. Agora não é hora de arado, agora é hora de colhedeira. Chega o tempo em que não se põe arado na lavoura mais. Se coloca uma máquina colhedeira. É colheita. Vamos embora, vamos subir, vamos para o nosso destino. Agora não é tempo de olhar mais de onde viemos, não é tempo de ter saudade das carnes do Egito, não é tempo de ter saudade de coisas algumas. E diz o profeta, nem mesmo daqueles avivamentos, porque eles não existem mais. Existem ajuntamentos, multidões, mas avivamentos não há mais. Estamos vos falando, estamos vos pregando. Eloí está falando com Abraão. Continuem ouvindo todas as coisas, interessados em todos os noticiários. Continue ouvindo todas as coisas que você possa ouvir, mas fique sabendo que enquanto Ló estava preocupado com o problema social de Sodoma e de Gomorra, Abraão estava ouvindo apenas o que Eloí falava. E o que Eloí viria falar agora à sua noiva? Há mensageiros de Deus para sodomitas, mas há mensageiros de Deus para a noiva. Vocês estão entendendo? Procurem raciocinar sobre isto. Há anjos de Deus para Sodoma e Gomorra, mas há um mensageiro, um só ministério de Deus para Abraão, que é o tipo da noiva. Não estamos postos mais para pregar outra coisa senão um sinal. Isto é verdadeiramente escriturístico e está dentro da palavra, dentro da mensagem. E você, minha irmã, e você, meu irmão, não espere ouvir outra coisa melhor do que isto que você está ouvindo. Prepara-te para ser transformada. Prepara-te para ser transformado no abrir e fechar de olhos. Se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. O profeta de Deus nunca diz se é que você falou em línguas, se é que você cura os enfermos, mas ele está dizendo aqui, se é que esta estatura do varão perfeito opera em você. Então essa pedra de coroa
virá sobre você, sobre esta pirâmide, sobre este corpo, e isso se transforma em um tabernáculo vivente da morada do Deus vivente. E esse tabernáculo do Deus vivente não é um paloureiro apenas, não é um pregador apenas, não é um curador apenas, mas esse tabernáculo do Deus vivente passa a ter a palavra falada, com assim diz o Senhor. Oh, assim diz o Senhor. É tempo de colheita, é tempo de sermos transformados. Não fica olhando para cima, suspirando por chuva, por sol, como quem está crescendo ainda. Mas diga, é tempo de colheita, Senhor. Ora vem, Senhor, diz o Espírito e a noiva. Ora vem, tem se cumprido tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br.
Vem enquanto Deus te chama e tu sentes seu amor, pois o céu poder derrama pra salvar o pecador. Venha a Deus, a Jesus, ao Senhor, entregar teu coração, e terás sua luz, seu poder, a perfeita salvação. Neste mundo vais andando sem tranquilidade e paz. Volta a Deus, mas confiando, e feliz então serás. Venha a Jesus, ao Senhor, entregar teu coração, e terás no teu ser sua luz, seu poder, a perfeita salvação. Venha Cristo que te espera, não demores, pecador, nos seus braços